Fé nas Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação. Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos alunos do terceiro período do curso de Saúde Coletiva da Universidade de Pernambuco. Nesse podcast vamos falar sobre as vacinas contra a Covid-19 usadas no Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Como as vacinas ativam a defesa do organismo? Bem, o sistema imune ele é composto de várias células e moléculas no nosso organismo que elas atuam eliminando os agentes invasores, como o próprio vírus e também bactérias, por exemplo. Então, se caso algum vírus, por meio do espirro ou da tosse, entra no nosso corpo, atinge a corrente sanguínea, os elementos do sistema imune estão lá para combatê-los. Existem células capazes de digerir esse vírus. E por meio dessa digestão, ele consegue quebrar esse vírus em várias partes para que outras células que vão memorizar esse agente, vão memorizar a estrutura desse vírus, para que, se acontecer uma segunda invasão, o corpo já está preparado para combatê-los, com a defesa muito mais eficaz. Nesse caso, essas células são células de memória. São células específicas contra aquele certo invasor, nesse caso contra aquele certo vírus. Então, se acontecer alguma segunda invasão desse vírus, o corpo já estará preparado para a eliminação dele, a ponto de não desenvolver a própria doença ou até mesmo sintomas da doença. Se pegarmos a catapora na infância, por exemplo, não pegamos mais a doença na fase adulta. Porque a gente teve o contato na infância contra o vírus da catapora e o nosso corpo já conseguiu criar a defesa específica para ela. Porém, se alguma pessoa, um indivíduo adulto, não tenha se contaminado na infância ou não tenha tomado a vacina, ele pode desenvolver uma catapora muito mais grave em comparação a quando se pega quando criança. Então, se acontecer algum caso de o vírus da catapora infectar o corpo, por conta dessa nossa defesa, porque a defesa da catapora é muito longa, ela é capaz de destruir o vírus sem desenvolver a doença, sem a pessoa ficar com os sintomas da catapora, que são as bolinhas vermelhas ao longo do corpo, sem febre, sem dores no corpo, sem nenhum tipo de sintoma, porque o nosso sistema já dá conta disso. Além da catapora, outros exemplos são a rubéola, sarampo, cachumba. Existe uma forma de criarmos essa defesa artificialmente, que é por meio da vacina. Desde criança, quando recebemos a vacina da BCG, que é da tuberculose, da hepatite, da meningite, quando somos expostos a essas doenças, por meio da vacina é uma exposição muito mais controlada, porque esses agentes infecciosos eles estão muitas vezes mortos, inativos, então não gera risco nenhum para o nosso corpo. E mesmo assim, mesmo estando morto ou tendo apenas a parte do vírus ou a parte da bactéria, nós conseguimos criar uma defesa contra elas. E por conta dessa vacinação, dificilmente se desenvolve um caso mais grave da doença. E também a vacinação serve para erradicar as doenças, para eliminá-las na sociedade. Como, por exemplo, o que aconteceu com a poliomielite, a paralisia infantil e também a varíola, que foram erradicadas por meio da vacinação. E para a Covid, quais são as vacinas? No Brasil, estão sendo utilizadas 4 tipos de vacinas: a Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. E você não precisa se preocupar com a escolha. E essas vacinas, elas são seguras? Todas elas foram submetidas a rigorosos protocolos de testagem e são consideradas seguras e eficazes para se proteger da Covid-19. A vacina da farmacêutica chinesa Sinovac, que também é produzida no Brasil em parceria com o Butantan e chamada de Coronavac, foi a primeira vacina a ser aprovada para uso aqui no Brasil. Essa vacina utiliza uma versão inativada do vírus. Isso quer dizer que o vírus foi exposto ao calor ou a produtos químicos para não ser capaz de se replicar. Uma vez injetado via intramuscular, o vírus é detectado pelo sistema imunológico, que desenvolve formas de combatê-lo.
A eficácia geral do imunizante pode chegar a 62,3%, quando o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina é de 21 a 28 dias. Até o momento, a vacinação por Coronavac só pode ser feita em pessoas que tenham pelo menos 18 anos. A AstraZeneca, vacina de Oxford, que é produzida pelo Brasil em parceria com a Fiocruz, é uma vacina que utiliza o que chamamos de vetor viral. A primeira dose da vacina já garante eficácia geral de 76%, dos 22 aos 90 dias após a aplicação. Por isso é necessário manter o longo intervalo entre as doses. E após a segunda dose ela tem eficácia geral de 82%. Para casos mais graves da doença, a eficácia foi 100%, já que não houve internações hospitalares no período de teste. A Pfizer, produzida pela empresa alemã BioNTech, começou a ser utilizada no país em maio. Ainda não tem produção dessa vacina aqui no Brasil, mas está prevista para 2022 em parceria com o laboratório Eurofarma. A imunização pode ser feita em pessoas a partir dos 12 anos. É uma vacina que utiliza o RNA mensageiro, que carrega o código genético do SARS-CoV-2 e estimula o organismo a gerar anticorpos contra o vírus. Requer a aplicação de 2 doses e o fabricante recomenda um intervalo de 21 dias, prazo esse que foi estendido para 12 semanas no Brasil, já que pesquisas mostram imunidade já na primeira dose. A Pfizer tem eficácia geral de 90%, pode chegar a 95%. A imunização com a vacina Janssen da norte-americana Johnson & Johnson acontece com apenas uma dose. Após 14 dias da aplicação da primeira dose, verificou-se a eficácia global de 66,9%. Utiliza a tecnologia de vetor viral, um vírus enfraquecido que transporta os genes virais para dentro das células, estimulando a resposta imunológica. Gostaríamos de agradecer a todos que nos ouviram até aqui e a todos os profissionais de saúde que atuaram na linha de frente no combate à Covid-19. E gostaríamos de homenagear aqueles que infelizmente não conseguiram chegar até aqui. E a todos que estão aqui e têm a oportunidade de se vacinar, vacinem-se, pois as vacinas salvam vidas. UPE nas Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.